Olá! Hoje nós vamos mergulhar em uma tecnologia que realmente revolucionou o sequenciamento de DNA, a Ion Torrent. Imagine poder ler o código genético não através de luz ou lasers, mas sentindo a química acontecer. A grande sacada da tecnologia Ion Torrent é exatamente essa. Ela converte uma reação biológica diretamente em informação digital. É um verdadeiro divisor de águas no mundo do sequenciamento de nova geração. Para a gente entender bem essa tecnologia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos ver o contexto, a revolução que levou até ela. Depois, o princípio do semicondutor, que é o coração de tudo. Na sequência, vamos detalhar o passo a passo de como ela funciona, analisar os pontos fortes e as limitações e, por fim, explorar o impacto e as aplicações práticas que ela trouxe para a ciência. Certo. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes do Ion Torrent e de outras tecnologias parecidas, o método dominante era o sequenciamento de Sanger. Foi fundamental, foi pioneiro, mas tinha um problema sério. Era muito lento e extremamente caro. Sequenciar um único genoma humano era um projeto que levava anos e custava milhões. A ciência precisava com urgência de uma alternativa mais rápida e mais acessível. E essa alternativa chegou com força em meados dos anos 2000. Foi o surgimento do que a gente chama de sequenciamento de nova geração, o NGS. E com ele, os custos começaram a cair vertiginosamente. O momento-chave foi em 2010, com o lançamento da plataforma PGM da Ion Torrent. A partir dali, a ideia de uma genômica mais pessoal e democrática começou a se tornar, de fato, uma realidade. E aqui está a pergunta que impulsionou a inovação do Ion Torrent. Como ir além dos métodos que dependiam de detecção óptica? A resposta foi radical. E se fosse possível abandonar completamente a detecção por luz, sem fluorescência, sem câmeras, e usar um método puramente eletrônico, era a ideia de transformar o sequenciador em algo muito mais parecido com um microchip. E essa ideia de um método eletrônico nos leva diretamente ao núcleo da tecnologia Ion Torrent. O segredo todo está no uso de um semicondutor, o mesmo tipo de material que forma os processadores dos nossos computadores, para ouvir a reação química do DNA. É a tradução mais direta que se pode imaginar, um evento bioquímico se transformando instantaneamente em um sinal elétrico. Então, o que significa na prática esse sequenciamento por semicondutor? Basicamente, o sistema funciona como o medidor de pH mais sensível que existe. Ele não precisa ver qual base de DNA foi adicionada à fita. Ele consegue sentir a minúscula alteração química, a mudança de pH que essa incorporação provoca no ambiente ao seu redor. E o fundamento de tudo isso é um processo biológico básico que acontece a todo momento nas nossas células, a replicação do DNA. A grande protagonista aqui é a enzima DNA polimerase. O trabalho dela é justamente esse, pegar os nucleotídeos livres e ir encaixando, um a um, para sintetizar uma nova fita de DNA complementar a um molde. E essa imagem mostra o exato momento em que a mágica acontece. Presta atenção. Toda vez que a DNA polimerase encaixa um novo nucleotídeo na fita em crescimento, a reação química libera, como um subproduto, um íon de hidrogênio, o H+. É como se fosse um eco químico da reação. E foi exatamente esse eco que a tecnologia Ion Torrent foi projetada para detectar. Essa liberação de íons H+, causa uma pequena alteração no pH local. E é aí que a tecnologia do chip semicondutor entra em cena. No fundo de cada poço do chip, existe um sensor de íons extremamente sensível. Quando ele detecta essa mudança de pH, ele a traduz para um transistor de efeito de campo, ou FET. Esse transistor, por sua vez, converte essa informação em um sinal de voltagem. E pronto, um evento químico virou um dado digital. Certo, o princípio físico-químico é esse. Agora, vamos ver como isso tudo se desenrola na prática, dentro do laboratório. Como a gente sai de uma amostra de DNA e chega a uma sequência de As, Ts, Cs e Gs na tela do computador. Vamos acompanhar esse processo passo a passo. Todo o fluxo de trabalho pode ser dividido em 3 grandes fases. Primeiro, a construção da biblioteca, que é o preparo do DNA. Segundo, o preparo do template, onde a gente amplifica esse material. E, por fim, a terceira etapa, que é o sequenciamento em si, a leitura que acontece dentro do chip. Esse diagrama aqui nos dá uma visão geral de toda essa jornada. O processo começa com a fragmentação do DNA e a amplificação em microesferas. Esse material preparado é então levado ao equipamento, onde o chip semicondutor vai fazer a leitura e converter a reação química em dados. É uma linha de produção de informação genômica de alta precisão. Vamos detalhar cada uma dessas fases. Tudo começa com a preparação da amostra.
a chamada construção da biblioteca. O DNA genômico, que é muito longo, é quebrado em fragmentos menores e mais gerenciáveis. Depois, nas extremidades de cada um desses fragmentos, são ligados pequenos pedaços de DNA de sequência conhecida, que a gente chama de adaptadores. Eles funcionam como pontos de ancoragem para as etapas seguintes. Agora, para que o sinal seja detectável, a gente precisa de muitas cópias de cada fragmento. É aí que entra o preparo do template. Cada fragmento de DNA é ligado a uma microesfera e em seguida isolado dentro de uma minúscula gota de óleo, formando uma emulsão. Cada uma dessas gotas funciona como um microreator. Lá dentro, a técnica de PCR amplifica o fragmento milhões de vezes, até que toda a superfície da esfera esteja coberta por cópias idênticas. E qual o destino dessas microesferas? Elas vão para o chip semicondutor. Mas não é um chip qualquer. Sua superfície tem milhões de micropoços. Cada poço tem o tamanho exato para abrigar uma única microesfera. E, como já vimos, no fundo de cada um desses poços está o sensor eletrônico pronto para detectar a reação de sequenciamento. Com as microesferas já acomodadas nos poços, o sequenciamento pode começar. O processo é muito metódico. O equipamento libera um fluxo de um único tipo de nucleotídeo de cada vez sobre o chip. Primeiro, uma onda só de adeninas. O excesso é lavado. Depois, uma onda de timinas. Lava-se de novo. E o ciclo se repete para citosinas e guaninas, continuamente. E agora, a leitura. Se o nucleotídeo que está passando, por exemplo, a adenina, for o correto para ser incorporado na fita de DNA daquela microsfera, a polimerase age. Essa incorporação libera o íon de hidrogênio, e o sensor no fundo do poço detecta a mudança de pH e gera um sinal elétrico. Se o nucleotídeo não for o correto, nada acontece, não há sinal. E tem um detalhe importante. Se a sequência for, digamos, TT, 2 timinas são incorporadas de uma vez, liberando o dobro de íons e gerando um sinal com o dobro da intensidade. Bom, como toda tecnologia, o método Ion Torrent tem suas forças e suas fraquezas. Seu princípio de detecção eletrônica traz vantagens muito claras, mas também impõe algumas limitações que são importantes de se conhecer. Vamos analisar esses dois lados da moeda. Do lado das vantagens, a velocidade é impressionante, com corridas que podem durar poucas horas. O custo-benefício também é um grande atrativo. Como ele não depende de lasers, câmeras e reagentes fluorescentes caros, o sistema todo é mais simples e acessível. A principal limitação, por outro lado, está ligada justamente à medição da intensidade do sinal. Em regiões com longas repetições da mesma base, o que chamamos de homopolímeros, como uma sequência de 8 ou 9 As, o sensor pode ter dificuldade em diferenciar o sinal com precisão. Isso torna a tecnologia mais suscetível a erros de inserção ou deleção nessas áreas específicas. Mas mesmo com essa limitação, o impacto da tecnologia Ion Torrent foi enorme. Sua velocidade e custo mais baixo ajudaram a democratizar o sequenciamento de nova geração, permitindo que mais laboratórios ao redor do mundo tivessem acesso a essa ferramenta e acelerassem a pesquisa em inúmeras áreas. E as aplicações são muitas. No campo clínico, ela é usada para diagnósticos moleculares rápidos. Na oncologia, para identificar mutações em tumores, que podem guiar terapias-alvo. Mas um de seus maiores trunfos é na microbiologia e na vigilância epidemiológica. Em surtos de doenças, como vimos com o vírus Zika ou a Covid-19, a capacidade de sequenciar o genoma de um patógeno em questão de horas é uma ferramenta de saúde pública absolutamente crítica. O Ion Torrent foi, sem dúvida, um passo fundamental, provando que era viável digitalizar a biologia de uma forma mais direta e econômica. Hoje, outras tecnologias, como o sequenciamento por nanoporos, continuam a empurrar essa fronteira. Isso nos faz refletir. Até onde essa evolução pode nos levar? A cada nova geração de sequenciadores, nós reescrevemos o que é possível na ciência. A jornada para decifrar completamente o código da vida está mais acelerada do que nunca.